Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio, eu sou o autor do livro O Evangelho em Carne e Osso. E nesse vídeo eu vou falar para você o porquê desse título e porquê que ele vai ser muito interessante para você. A palavra evangelho significa originalmente boa notícia. Evangelho é uma mensagem de Deus aos homens, uma boa notícia aos homens. E essa boa notícia não foi dada apenas falada ou escrita, mas ela foi vivida, ela foi encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, essa mensagem, esse evangelho se fez em carne e osso. Por isso, falar sobre a vida e obra de Cristo é falar sobre o Evangelho de Deus. E eu tenho certeza que você vai dizer, mas eu já conheço Jesus e tal. Olha, eu sei realmente que aqui no Brasil, Jesus acaba sendo quase que um folclore. Calma, eu sei que é difícil falar dessa maneira, mas querendo ou não, como a gente tem uma origem cristã, a gente tem muitos feriados, que fala sobre Jesus. A criança nasce e já ganha presente porque Jesus nasceu, depois é chocolate porque Jesus ressuscitou, e fala da morte. E tem uns feriados que a gente nem sabe o que é, mas o bom é que fica em casa, né? Mas querendo ou não, a gente está sempre falando sobre Jesus, sem contar também que a igreja cristã, em suas várias formas, é bastante forte aqui. Então todo mundo está sempre ouvindo falar a respeito de Jesus. Mas muitas vezes estão vendo Jesus mais como um ídolo, uma imagem, algo distante, meramente religioso, e não mesmo esse Jesus em carne e osso que andou entre nós. Por outro lado, claro que nós temos também muitos críticos, muitas pessoas que às vezes até ficaram bravos com muitas coisas do cristianismo e acabaram associando isso diretamente a Jesus Cristo, mas muitas vezes estão se confundindo mesmo. Uma das coisas que mostra isso, por exemplo, é aquelas teorias da conspiração, em especial quando aparece algum evangelho apócrifo, Você já deve ter ouvido falar do evangelho de Tomé, evangelho de Judas. Você vê que geralmente quando esses evangelhos aparecem, a ideia que surge é que esses evangelhos eram verdadeiros, mas que a igreja escondeu e tirou da mão de todo mundo, porque ele poderia quebrar com os interesses da igreja. Olha, sem precisar entrar na questão da arqueologia e como é que funciona essa questão dos manuscritos, eu prefiro fazer outras perguntas quanto a isso. Primeiro, será que a igreja é realmente tão dependente dos evangelhos que se mudar alguma coisa nele, a igreja vai quebrar? Pensa bem nisso. Suponha que, descobriu um novo evangelho e alguém comprova que esse evangelho é verdadeiro, só que ele ensina coisas diferentes. Você acha realmente que a igreja vai mudar? Eu sei que é pesado também falar isso, mas eu acho que assim, em 2000 anos de cristianismo, as igrejas em geral, os cristianismos, já criaram tantas regras, normas, liturgias, tantas coisas, que eu sinto como se o Evangelho de Cristo mesmo já tivesse sido diluído. E embora todos tenham uma referência no Evangelho, ele já não é mais tão determinante como espera-se que seja. E quanto à segunda pergunta, será realmente que os evangelhos que ficaram na Bíblia favorecem esses tais interesses escusos da igreja, e que a igreja só manteve aqueles porque aqueles ajudam naquilo que ela quer? Gente, de jeito nenhum. Você sabe que foi uma grande descoberta para mim o trabalho para preparar esse livro, que primeiramente foram sermões, foram 3 anos pregando, depois mais 5 anos escrevendo e procurando aprofundar mesmo trecho a trecho. Olha, eu vou dizer para você, foi uma verdadeira crítica, uma verdadeira autocrítica. E eu vi o quanto que essa palavra realmente é poderosa e quanto que sim, esses evangelhos que estão na Bíblia, sendo levados a sério, eles vão confrontar a própria igreja, sim. Eles não estão favorecendo
Principalmente eu reconheço quantas coisas erradas muitas igrejas têm feito, explorando fiéis com relação a dinheiro e tantas outras coisas. Não, o Evangelho não mostra isso de jeito nenhum. Então, é por causa disso que eu achei importante olhar para os Evangelhos e o que eles realmente dizem sobre Jesus. E, na verdade, acabei escolhendo o Evangelho de Lucas por ser o Evangelho que mais enfatiza a humanidade de Jesus e Jesus se relacionando com outros seres humanos. E olha, quando a gente lê isso de uma maneira correta, viva, a gente vê o quanto esse Evangelho ainda pode falar muito com a gente. E eu fiz isso, então, usando as normas de hermenêutica, de interpretação bíblica, de teologia, né? Até quero me apresentar para você dizendo que eu sou pastor da Igreja Presbiteriana já há quase 20 anos, sou bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, com validação pela Universidade Mackenzie, e também eu tenho licenciatura em filosofia pela Universidade Claretiano. E com essa experiência pastoral de quase 20 anos, também estou habituado a fazer essas relações com as pessoas, ver a sua humanidade, a pessoa na sua inteireza. Né? Bonita essa palavra, né? Inteireza. É até por isso que o subtítulo do livro é uma exposição do Evangelho de Lucas para pessoas de corpo e alma. Claro, eu não quero falar só a alma da pessoa, né? Nem só ao corpo, como se isso fosse possível. Eu até ouvi uma frase certa vez que dizia que alma sem corpo é fantasma, corpo sem alma é defunto. E eu não vou falar nem com alma, né? Nem com fantasma, nem com defunto. Mas quero falar realmente com você a respeito de Jesus. E com certeza, talvez você tenha já a sua religião ou não. Né? A minha ideia nem é ficar comparando as religiões com aquilo que o Evangelho diz. A minha ideia, né, com esse canal, e que foi a ideia do livro, é pegar trecho a trecho do Evangelho de Lucas. A gente se debruçar em cima dele realmente, procurar ver o seu contexto, ver realmente o que está acontecendo ali, o que está sendo ensinado, a experiência das pessoas com aquilo que Jesus está ensinando. E nisso vai ficar mais fácil da gente trazer para a nossa época e entender que mensagem tão impactante foi essa. Que mensagem é essa que, mesmo que a gente possa criticar tantos ramos do cristianismo, a gente mantém ela até hoje. E talvez, eu acho até que a gente precise redescobrir essa mensagem. É sério, redescobrir. Eu lembro que quando se falava dos evangelhos apócrifos, eu vi alguma chamada que era o evangelho perdido de Tomé, ou o evangelho perdido de Judas. Sabe que eu quase coloquei o título nesse livro de o evangelho perdido de Lucas, porque embora ele esteja constante em qualquer Bíblia, ao ler, parece que ele foi tão esquecido que é como se fosse mesmo um desses evangelhos esquecidos. E não, ele está aí, né? Com certeza você tem uma Bíblia na sua casa, e olha, ele é capaz de transformar vidas, transformar até mesmo a igreja. Por isso, eu convido você a participar desse canal. Né? Nós vamos lançar periodicamente vídeos falando sobre os capítulos do livro, né? E, na verdade, seguindo trecho a trecho. A ideia é passar por todo o Evangelho de Lucas. Eu quero convidar você a fazer parte desse canal. Vou pedir aí para você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. E eu tenho certeza que ele vai ser muito surpreendente, como ele foi surpreendente para mim também. Tá bom? Até a próxima, então.